Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és tu entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça nesta noite pela tua palavra. Pedimos que ela fale conosco e cumpra o propósito
pelo qual ela foi designada pelo Senhor nesta noite. No nome de Jesus, ó Pai, que o nosso coração esteja pronto nesta hora para receber a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode assentar os irmãos. Amado, nós estamos numa série de mensagens onde estamos tratando de temas emocionais. Os temas emocionais que afetam a saúde do nosso corpo e que afetam também a saúde da nossa alma. O nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento conosco mesmo. Nós temos tratado desses temas. A série chama Desista. E a série tem esse nome exatamente para chocar. E toda vez que nós pensamos em desistência, pensamos em fraqueza. Mas a proposta dessa série de mensagens é de falar de desistência no sentido de desistir daquelas coisas que estão nos prejudicando. Não é um desistir de fraquezas. É desistir das coisas que prejudicam o nosso relacionamento com Deus e nos fazem vulneráveis, nos fazem frágeis na nossa vida emocional e na nossa vida espiritual. O tema de hoje é: desista de pôr a culpa nas pessoas. O tema de hoje é: desista de pôr a culpa nas pessoas. Então não é por acaso que lemos esse texto. Eu li o contexto de um modo geral, mas o que me chamou a atenção no texto é exatamente quando Deus cobra uma posição de Adão, cobra uma posição de Eva, e eles não assumem a responsabilidade pelos seus atos. Então, desde que o mundo é mundo, culpar o outro ou os outros, infelizmente, sempre fez parte de nós. Nós temos facilidade para jogar a culpa nos outros. O texto diz que Adão jogou a culpa em Deus e em Eva, ao mesmo tempo, porque ele diz: a mulher que tu me deste. Ou seja, se eu pequei, a culpa não é minha. A culpa é da mulher, mas também é do Senhor de ter me dado ela. E a mulher, não, a culpa não é minha, a culpa é da serpente. E certamente deve ter jogado a culpa em Deus, que é a serpente que tu criaste. O texto não diz isso, mas por inferência, a gente imagina que o homem também está culpando a Deus. Aliás, que a mulher também está culpando a Deus desse feito. Mas aí, na sequência da história dos homens, da humanidade, continua se jogando culpa. Sara culpou. Sara entregou a Agar para fazer aquele trabalho que o Espírito Santo ia fazer nela mesma. Ela achou que poderia dar uma forcinha, uma ajuda para o Espírito Santo, oferecendo a empregada para Abrão. E quando essa mulher engravida, então Sara joga a culpa nela. Diz que Agar era a razão da sua infelicidade. Os irmãos de José culparam José e por isso o venderam. Primeiro tentaram, tramaram a morte dele, depois venderam. Os israelitas, quando saíram do Egito na caminhada para a terra prometida, e toda vez que faltava alguma coisa, ou água ou pão, eles voltavam contra Moisés e diziam: por que você tirou a gente de lá? Vai morrer no deserto, a culpa é sua. E Moisés, em contrapartida, jogou a culpa em Deus. A ponto de quando acontece aquele episódio do bezerro de ouro e Deus fala que vai destruir toda a nação, Moisés se volta para Deus e diz: Deus, pensa bem,
Só tira esse povo de lá para matá-lo no deserto aqui, vai pegar mal, hein? Olha o que os povos vão pensar de você. Que Deus é esse? Que tira de lá para matar aqui. Moisés contente com Deus. E depois, no novo momento, quando o povo está lá querendo água, blasfemando lá, e Deus manda ele tocar na rocha, ele vai lá e fere a rocha. E a Bíblia diz que simbolicamente a rocha era Jesus. E Moisés então não pode entrar na terra prometida porque não assumiu a responsabilidade da missão para a qual foi chamado. Quando Davi é chamado, Saul era um rei praticamente fracassado, e Davi era chamado então para combater contra o gigante Golias. E aí ele então, até a princípio apoia, e vai lá, Davi faz aquela vitória através do poder de Deus extraordinária. E o povo então começa a carregar Davi e dizer: olha, Saul matou milhares, mas Davi matou foi 10 milhares. Aquilo enfureceu o coração do rei. Ele diz: esse cara é a razão da minha infelicidade. Jogou a culpa do seu fracasso, da sua infelicidade em Davi. E os seres humanos são assim, amados. Infelizmente. Hoje, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que elas acontecessem, nós culpamos as pessoas. Nós culpamos nossos pais. Nós culpamos nossos cônjuges, nossos filhos. Nós culpamos a escola, os professores, nós culpamos o governo. O empregado culpa o patrão, a empresa. Nós culpamos até os padrões climáticos, os fenômenos da natureza. Nós culpamos a inflação, o trânsito. Não é assim? Às vezes, por exemplo, a gente tem que chegar num determinado lugar. A gente já tem uma previsão de que o trânsito pode estar ruim. Nós temos duas opções: ir ou não ir, ou ir mais cedo. Se a gente vai e não chega no objetivo, a gente diz: não, o problema era do trânsito. Então tem que jogar a culpa em alguém. Aliás, geralmente o chefe joga a culpa num subalterno, né? Diz que chefe nunca atrasa, alguém é que atrasa ele, né? E assim por diante. Vamos continuando essa saga de culpar as pessoas, né? E alguns chegam até culpar a Deus, como alguns casos mencionados aqui. Culpar os outros, aparentemente, parece que nos consola. Culpar aos outros nos consola, pelo menos por algum momento. Nós ficamos um pouco com a alma ou com o ego massageado, ou parecendo que estamos no controle. Nós temos a ilusão de que nós estamos no controle quando nós culpamos alguém. Eu tiro a minha responsabilidade e jogo a responsabilidade em uma outra pessoa. Mas na verdade a culpa faz um trabalho, jogar a culpa em alguém faz um trabalho inverso, que nós muitas vezes não percebemos, mas faz um trabalho inverso em nós, porque tem tirado de nós o poder pessoal que Deus nos tem dado e mantendo-nos presos a uma imaturidade emocional e espiritual. E por favor, não me entenda nesta noite como poder pessoal, como livre-arbítrio. Não é disso que nós estamos falando, porque na verdade não é de livre-arbítrio que o homem tem ou que o homem precisa na sua relação consigo mesmo, com os outros e principalmente com Deus. Deixa eu dar alguns exemplos aqui, talvez para me fazer mais compreendido por você nesta noite, dessa questão de culpar os outros.
de jogar responsabilidade. Alguém poderia dizer, por exemplo, você está arruinando minha vida. Alguém geralmente pode dar um veredito desse sobre outra pessoa. Você está arruinando a minha vida. Um dia alguém me disse, olha, o meu chefe torna a minha vida muito infeliz. A culpa é do meu chefe. Eu gostaria de trabalhar em outro lugar, porque o meu chefe me torna muito infeliz. A igreja, pouco tempo alguém me procurou querendo sair da igreja e disse, a igreja não está suprindo as minhas necessidades. Eu tenho necessidades e a igreja não está suprindo. Eu preciso jogar a culpa na igreja. Eu estou saindo, mas a culpa é da igreja, porque eu estou saindo. Estou exausto, disse uma mulher. Estou exausto porque meu marido não quer tirar férias. E quando ele tira férias, é só ele que tira férias. Dona de casa não tem férias. E se eu estou exausta é por causa do meu marido. Tenho muitas dúvidas porque o meu emprego não me remunera o tanto que eu merecia. A gente sempre tem a sensação de que a gente deveria receber mais do que a gente recebe. De que a gente não está sendo tão valorizado como deveria ser. Me lembro uma vez, um pastor, uma vez numa assembleia, reivindicou melhores salários da igreja. Levantou, esbravejou, falou que os irmãos não estavam amando ele, não estavam respeitando, não estavam dando um bom salário a ele. E a igreja sempre tem aqueles irmãos que gostam de falar a verdade, né? Levanta um diácono lá no fundo e diz, pastor, só está enganado. Pelo que o senhor faz aqui, o senhor é muito bem pago. Foi um desrespeito, foi uma deselegância, mas talvez pudesse ser verdade o que estivesse falando. Mas alguém tem que ser culpado por isso. Outro dia alguém falou, as empresas de cartão de crédito estão arruinando minha vida. Eles ficam ligando todo dia para mim, me oferecendo esse negócio. Eu fico na tentação danada para pegar. Então a culpa é deles, que fica me oferecendo o cartão. Eu tenho que jogar a culpa em alguém. Meu relacionamento com a minha noiva está ruim porque ela não quer ser aconselhada. É tarde demais para mudar de emprego. Outro dia alguém disse, olha, eu sou mãe solteira e eu estou fadada a ser pobre pro resto da minha vida. E ela disse, a culpa é porque eu sou mãe solteira. Para mim uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ela achou que tivesse. Sempre que visito meus pais no feriado, eles me estressam bastante. Então não vai. Você vai visitar os seus pais, você fica estressado? Mas eu tenho que jogar a culpa. O estresse às vezes está em outra coisa. Mas uma palavra que você não gostou de alguém pode de repente você achar que seja o desencadeador do seu insucesso. A aluna que gosta disso aqui, né? Não vou me dar bem na vida, nem em física, nem em química, nem em matemática, e a culpa é do meu professor que era muito ruim. Eu coloco a culpa em alguém e o professor é o culpado.
de todas essas coisas. Afirmações como essas, irmãos, que colocam a culpa em outras pessoas, pode num primeiro momento dar uma ideia de alívio, de fuga da realidade, mas ao mesmo tempo eu posso estar dando um atestado de minha incapacidade de gerenciar os momentos de crise, os momentos difíceis da minha vida, acreditando numa falsa premissa de que não há escolha, que não há um outro caminho, não há uma outra solução, não há um outro meio que eu possa utilizar que me leve a um resultado diferente. E alguém certa vez já disse isso, que às vezes queremos resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa o tempo todo. E aí fica complicado. E quando aqueles que agem culpando os outros, agem como vítimas, isso pode apontar para uma outra coisa muito perigosa. Se a culpa é de alguém e eu não assumo responsabilidade pelos meus atos, então eu estou num patamar melhor do que a quem eu estou culpando. Logicamente, nas entrelinhas eu estou dizendo isso, que há uma certa superioridade moral de minha parte, já que é alguém que está fazendo com que eu seja do jeito que eu sou. É alguém que está fazendo com que eu faça o que eu estou fazendo. Isso vai me colocando numa situação de negar a minha própria responsabilidade. Culpar os outros, então, amados, é uma forma sutil, muito sutil de orgulho. Tome cuidado, que ao estar jogando a culpa em alguém do seu fracasso, dos seus problemas, você está, de repente, desenvolvendo uma qualidade de orgulho. E muitas vezes esse culpar os outros vem na forma de quê mesmo? Autocomiseração, autopiedade. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho oportunidade. Geralmente vem forrado com essas coisas. Então, alguém que tem piedade de si mesmo não é necessariamente uma pessoa humilde. Pelo contrário, pode ser uma pessoa orgulhosa. Como já dissemos, observamos essa atitude lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva tentaram se eximir, culpando um ao outro e culpando a Deus. E quem culpa o outro geralmente fica zangado, nervoso, porque gostaria que o outro, na contrapartida, dissesse: olha, é verdade. Você joga a culpa no outro e esperaria que o outro dissesse: é verdade. O seu insucesso é eu que estou produzindo mesmo. O seu fracasso, eu sou culpado dele. Isso acontece com os jovens da nossa geração hoje. Às vezes o pai foi um drogado, foi um traficante de drogas, foi um alcoólatra. Eu falei aqui outro dia, poderia ter dado tudo errado na minha vida, por várias razões. Nasci num lugar chamado Virgínia. Alguém já ouviu falar? Virgínia. Pensa no interior do interior. É lá. Pensa no lugar onde Judas perdeu as botas, ou a Maria perdeu o pote. É lá.
Se Manga já é um lugar pequeno, imagina Virgínia, que é distrito de Manga. Lá no final do mapa, lá em cima, entre Goiás, Bahia e Minas Gerais, está lá um pequeno lugarejo chamado Virgínia. E olha que quando eu cheguei no seminário, eu não falei que eu era de Virgínia. Quando eu cheguei no seminário, eu falei que eu era de Manga. E os colegas falaram assim: pode vir alguma coisa boa de Manga? Pode vir alguma coisa boa de Manga? Não pode, não tem lógica. E sempre me afrontava: o que tem lá em Manga, hein? Fala para mim aí. Eu, moleque, 17 para 18 anos, nunca tinha saído de casa. No meio daqueles lobos, né? Tudo gente experiente, lá no Colégio Batista. Aí os caras falavam: lá em Manga tem 5 casas e uma torneira. Eu chorava. Vai você ver que bobagem. Os camaradas falavam: lá em Manga tem 5 casas e uma torneira. Eu chorava. Eu queria falar com eles: não, lá tem mais de uma torneira. Eu tinha tudo para poder culpar esses camaradas, para culpar até o próprio Deus ter nascido no lugar daquele, mas olha como eu fico pensando, onde eu nasci era uma fazenda, meu pai trabalhava numa fazenda que era plantação de fumo. Lá era plantação de fumo, lá no norte de Minas. Quando eu olho aquele texto que fala que Deus chamou Davi por detrás das malhadas, eu falei: Deus me chamou por detrás da plantação de fumo. Para ser o que eu sou, quase nada, mas muito melhor do que aquela realidade que se apresentava naquela época para mim. Aí eu vou ser pastor, um cara bate na mesa e diz assim: esse menino não vai dar em nada. Vocês vão pôr a mão na cabeça desse menino, para ele ser pastor, não vai dar em nada esse menino. E eu, besta, tentando provar para os outros que eu queria dar em alguma coisa. Aí quando eu ouço aqui, antes de ir para o culto, o telefonema, o contato de um rapaz, que há 20 anos eu evangelizei. Ele diz: hoje eu sou um pastor. Eu só pude dizer glória a Deus. Eu não tinha outra palavra para dizer, a não ser glória a Deus. Vasos imperfeitos como eu podem ser usados por Deus para o seu serviço, para o seu louvor, para a sua glória. Deus pode usar você, irmão, irmã. Deus pode usar você. Então não há razão para nós ficarmos culpando. Se Deus não vai te usar num determinado lugar, Deus vai te usar em outro lugar. E no lugar onde Deus está plantando você, é o lugar onde Deus quer que você floresça. Se de repente Deus está plantando você aqui hoje, nesse lugar, nessa casa, é para que você floresça aqui. Se algum dia Ele quiser plantar você em outro lugar, Ele vai levar você para você florescer em outro lugar também. Sem ressentimento, sem culpas, mas totalmente dependente da graça de Deus. Mas quando nós não estamos muito bem conosco mesmo, mas quando nós não estamos muito bem na nossa relação, muitas vezes, com os outros, nós apresentamos alguns sintomas, do tipo, você imaginar que a vida só te trouxe coisas ruins, porque tudo eu. De vez em quando a gente fala isso, né? Tudo eu. Só comigo que acontece isso? Não é possível. Ontem eu encontrei com um camarada, bem conhecido de alguns irmãos mais antigos, vou declinar o nome. Ele me contou um pouco a história dele. Ele disse para mim assim: por que só eu? Eu falei: deixa eu te contar um negócio. Semana passada agora aconteceu um outro caso com uma outra pessoa, igualzinho o seu caso, então não é só você não. Ué, mas tem mais gente nessa condição? Tem mais gente nessa condição. Vou dizer mais, tem gente pior do que você. Tem gente numa situação pior do que a sua.
Glorifique a Deus nas pequenas coisas, para que Deus te coloque nas coisas maiores, nas coisas grandes. Valorize o dia das pequenas coisas. A Bíblia diz: se você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito. É porque a gente é muito impaciente. Às vezes demora muito chegar o tempo do muito. E a gente fica impaciente com essas coisas. Você acha que não pode mudar? Você chega num ponto que parece que não pode mudar de vida, a coisa não pode mudar. Você raramente reconhece que está errado. Você vê os acontecimentos negativos fora de controle na sua vida. Você pensa que se desculpar é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de grandeza quando você se desculpa. Quando você reconhece a sua fraqueza, você desarma o outro. Eu aprendi isso há muito tempo. Mesmo quando eu acho que eu estou certo. Mesmo quando eu acho que estou certo. Eu admito a minha fraqueza. Jesus disse isso. O Senhor disse isso para quem? Para Paulo. O meu poder se aperfeiçoa exatamente na sua fraqueza. Deixa o poder de Deus aperfeiçoar nas suas fraquezas também. E pare de culpar. Outro sintoma de alguém que tem, quem sabe está passando por essa crise de culpar os outros. Vive mais no passado. Vive mais no passado do que ter os olhos fixados no futuro e com os pés bem presentes, bem firmes no presente. Eu costumo dizer que o que eu estou vivendo hoje é resultado das minhas escolhas no passado. E o que eu vou ser no futuro vai ser resultado das escolhas que eu fizer agora. Eu creio nisso. Isso não é fatalismo. Isso é a lei da semeadura. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que eu semear, eu vou colher. Se eu semeio na carne, vou colher corrupção. Se eu semeio no Espírito, vou colher a vida eterna, os frutos da vida eterna. As bênçãos que está destinada para mim. Então, irmão, se você percebe que está culpando alguém, se você percebe que está sendo vítima, se sentindo vítima em alguma situação, é hora de repensar a sua vida. É hora de você dizer: o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer a respeito disso? Quem sabe fazer uma introspecção. Quem sabe fazer uma avaliação de si mesmo faz com que você mude o foco que está no outro e assuma as responsabilidades pessoais das suas escolhas diante de Deus, principalmente. Se o seu cônjuge não quer sair, não quer fazer caminhada, por exemplo, vai caminhar sozinho. Estou usando um exemplo pessoal, né? Que a Dulcinea vai caminhar todo dia. De vez em quando encontro com a Marlene e a Poliana caminhando. Eu falo: o dia que eu ficar rico, vou pagar vocês para caminhar para mim. E outros irmãos, eu vejo outros irmãos da igreja caminhando, o pastor está ficando para trás. Né? Que está todo mundo caminhando, procurando ter um corpo mais saudável. Não é verdade? Mas não adianta ocupar ninguém. Então alguém diz: eu não vou porque o pastor não vai. Ou a esposa está indo, eu não estou indo, então se a esposa fosse esperar por mim, então ela estava
frita. Estava complicado. Se você odeia dirigir 1 hora, por exemplo, para ir para o seu trabalho, você tem que procurar um emprego mais perto. Ou então mudar para perto do emprego. Se for um impedimento para você. Às vezes não é, às vezes você não glorifica a Deus por ter o emprego que você tem, independente se é em Fabriciano, se é em Patinga, se é em Belo Oriente, se é Antônio Dias, independente de onde for o local do seu trabalho, você tem prazer e você é grato a Deus por ter dado a você o emprego que Ele deu. Pouco tempo, uma colega minha estava trabalhando comigo lá no bairro Ana Moura. Estava achando que era muito ruim trabalhar na Ana Moura. Ela passou no concurso do Estado, o Estado designou ela para trabalhar em Hematita. Ela foi para Hematita agora, está trabalhando em Hematita. Estava muito difícil na Ana Moura. Agora ela foi para Hematita. Assim caminha a humanidade. Então ficar culpando ou achando culpados é muito complicado para a nossa relação pessoal. Então precisamos assumir essa responsabilidade que Deus tem nos dado, irmãos. Deus nos deu poderes para escolhas. Ninguém é responsável por você. Ninguém é responsável por sua vida a não ser você mesmo. Deus, em sua infinita sabedoria, conseguiu fazer o casamento perfeito entre a sua soberania absoluta e a responsabilidade humana, pessoal. Essas paralelas da nossa caminhada cristã, da nossa vida. De vez em quando alguém me pergunta: pastor, como conciliar soberania de Deus com responsabilidade humana? E eu pergunto: elas brigaram quando? Conciliar por quê? Existe alguma desarmonia? Alguém está brigado nessa relação? Soberania de Deus e responsabilidade humana? Deus fez exatamente como deve ser feito esse casamento entre soberania e responsabilidade humana. Não há nada de contradição, pelo contrário, há harmonia. Nessas retas paralelas que chegarão ao final cumprindo o mesmo objetivo para o qual Deus nos chamou e nos salvou. Se os seus pais são de difícil convivência, não procure mudá-los. Mude você mesmo. Eu defendo um princípio, irmão. Toda vez que alguém está reclamando que alguém precisa mudar, na relação marido e mulher, na relação pais e filhos, patrão, empregados, professores e alunos, pastor, igreja, pastor, vizinhos. Toda vez que alguém reclama que o outro tem que mudar, eu só tenho uma resposta a dar: Deus não mudará o outro enquanto não mudar a você primeiro. Deus não vai mudar o outro antes de mudar você mesmo. Eu sempre penso que o problema é o outro, que o meu inferno é o outro, mas às vezes sou eu mesmo. É que eu não consegui ainda tirar a trave do meu olho. Eu enxergo o cisco lá, mas a trave que está no meu olho é difícil de romper. Então, algumas sugestões, rapidamente, porque o tempo não nos permite aprofundar. Mas algumas sugestões que podem te ajudar nessa de
de assumir a responsabilidade pessoal e parar de culpar os outros. Primeiro, estabeleça limites. Estabeleça limites. Nós às vezes desrespeitamos o outro nessas questões, irmãos. Quer um exemplo? Alguém emite uma opinião num grupo ou mesmo numa rede social e alguém diz assim: isso é ridículo. Como pode alguém pensar desse jeito? Isso é um desrespeito. Você está avançando no limite. Alguém está bravo, está nervoso. Você não podia ficar nervoso. De madrugada de sábado para hoje, né? Essa madrugada eu fiquei, aliás, de sexta para sábado, eu fiquei 3 horas debatendo com uma pessoa. De meia-noite até as 3 da manhã. Doutrinariamente falando. E no final a pessoa falou assim: o irmão é nervoso, né, varão? Eu fiquei mais nervoso, foi com o varão no final. O cara conseguiu me espizinhar para me fazer ficar nervoso mesmo. E é interessante como que as pessoas percebem, porque a linguagem é fria. A linguagem da rede social é muito fria. É diferente você conversar ao vivo e a cores, olhando o olho no olho com alguém. Alguém disse assim: não acredito que você gostou daquele filme. Eu não acredito que você gosta desse tipo de música. Isso é uma falta de respeito com os gostos da outra pessoa. Alguém disse para mim outro dia: pastor, você não importa comigo, é por isso que você não liga para mim. Se você importasse comigo, você ligaria para mim. Irmãos, eu nunca vi tanto desrespeito ao outro como nesse tempo de eleições. Foi vergonhoso. Eu confesso aos irmãos que foi vergonhoso ver irmãos cristãos carregados de ódio, destilando seu veneno nas redes sociais contra aqueles que pensavam diferente. Um péssimo testemunho para o Evangelho. Eu fiquei com vergonha muitas vezes. Nunca vi tanto desrespeito. Pessoas entrando na página pessoal de outra no Facebook e xingando ao outro, hostilizando o outro na página pessoal do outro. Uma falta de respeito muito grande. Irmãos, estabeleça limites. Se as pessoas ultrapassam os nossos limites, é porque nós permitimos. Como é que eu vou culpar aquele camarada que eu fiquei de meia-noite até 3 horas da manhã conversando com ele? Eu não estabeleci o limite, a culpa é minha. De ter ficado tanto tempo debatendo uma coisa que não ia dar em nada. Ninguém, a não ser você mesmo, é responsável por assegurar que os seus limites sejam respeitados. Toda vez que eu vi que eu estava sendo violado nos meus direitos, nos meus limites, eu tinha 2 alternativas: debater para me defender ou deletar a minha opinião. Eu fiz isso mais de uma vez no meu Facebook, para poder evitar o contraditório. Eu ia lá e deletava. Eu não posso expressar minha opinião porque tem um monte de gente me xingando e contra a minha opinião. Eu vou lá e deleto. Eu estabeleci o limite. Ninguém pode ir além do seu limite, a não ser que você permita. Então não adianta eu culpar os outros, a culpa é minha. Para que eu postei lá? Por que eu não deletei? Por que eu quis debater?
Vou culpar as pessoas? Mas é vergonhosa a falta de respeito das pessoas de um modo geral. Rapidamente, verbalize seus pensamentos e sentimentos quando necessário. Fala o que você está sentindo. Conte. Não esconda os seus sentimentos, os seus pensamentos quando necessário. Fique atento aos seus sentimentos. Cuide-se. Confronte-se. Não dá para a gente desenvolver tudo que gostaríamos, mas pense nisso. E por fim, pense antes de agir. Não é fácil falar isso aqui. Pensar antes de agir. Mas eu quero dizer um testemunho pessoal. Me perdoe estar usando um exemplo próprio, mas toda vez que eu penso antes de agir, dá certo. Funciona. E toda vez que eu ajo sem pensar, dá errado. Eu falo coisas que não deveria falar e faço coisas que não deveria fazer. E depois eu tenho que culpar alguém por isso. Então, não culpe ninguém. Assuma a responsabilidade pelos seus atos. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2 e versículo 4. Devemos ajudar a carregar as cargas uns dos outros, mas devemos carregar a nossa própria carga. Faça isso, amado. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar de uma forma poderosa. E se a carga estiver pesada demais, aprenda a descarregar-se. Esse é o próximo assunto. Domingo que vem, pastor Cristiano, se Deus quiser, vai ministrar o nosso coração aqui. Desista de viver sobrecarregado, ou alivie a bagagem. Deus vai usar o pastor Cristiano para ministrar o nosso coração domingo que vem aqui, em nome de Jesus. Amém? Terá o sermão de número 11 nessa série. Está quase chegando ao final dessa série, irmãos. Tá? Nós não vamos terminar em novembro, porque no último domingo de novembro tem o nosso congresso de adoração. Mas eu quero orar com você. Abaixa a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pedir para Ele nos ajudar nesta noite a aplicar essas verdades em nosso coração. Nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, que tanto mexe conosco, trabalha em nossas vidas, em nossos corações. E te pedimos, ó Deus, que a sensibilidade do Teu Espírito Santo toque os nossos corações de tal maneira, ó Deus, que nós desistamos de culpar os outros, que passamos a utilizar a liberdade pessoal que o Senhor nos deu para assumir as responsabilidades pelas nossas falas, pelas nossas ações, nossas atitudes, ó Pai. Faz de nós pessoas melhores, um pai melhor, um esposo melhor, um pastor melhor, uma ovelha melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, um vizinho melhor, um crente melhor. Faz de nós, ó Deus, pessoas melhores. Não melhores para a nossa glória pessoal, mas melhores para a glória do Teu nome, ó Pai. Queremos que Tu sejas glorificado em nossa vida, em nossas atitudes, em nossos atos. Por isso, nos ajude nesta semana a darmos um bom testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que as nossas vidas de fato sejam tão transformadas que as pessoas percebam a diferença que o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. E a gente possa ter a convicção de que não fomos nós, de que foi o Senhor
que operou tamanha diferença, ó Pai. Nos leve aos nossos lares, guardados debaixo da Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Que o maravilhoso amor de Deus Pai, a preciosa graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre o povo do Senhor nessa casa de oração e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.